E aí, Fábio, em primeiro lugar, queria de novo agradecer a tua presença aqui, contando um pouco da tua experiência e cases. Muito obrigado. E abrir o canal para você contar um pouquinho, depois a gente faz um bate-papo e pode abrir para perguntas também, tá bom? Obrigado. Perfeito. Obrigado, Cris. Obrigado pelo convite. Falar um pouquinho da minha experiência para todo mundo situar o que eu acho que eu posso contribuir para esse painel. Eu já trabalhei na indústria, em áreas de marketing, trade marketing e vendas, que é onde eu estou hoje. Passei por agências, consultoria, então as agências de live marketing. Então eu tenho uma experiência vivencial, prática das disciplinas, né, do live marketing, não só prestando serviço, como também consumindo. Hoje eu estou na Vigor, sou responsável por uma área de vendas dos canais que é accounts regionais, mas estive nos últimos 4 anos na área de trade marketing da Vigor, onde a gente consome todas as ferramentas de live marketing através do trade marketing. Estou aqui com a Juliana, trabalha comigo lá na Vigor, ela é responsável por incentivos e eventos de toda a companhia, então tem aí também uma vivência prática, me ajudou aqui com o material e com os cases. E só para acho que despertar um pouco o interesse, assim, o tamanho da oportunidade, a Ju pode me ajudar a corrigir. Acho que hoje o maior orçamento, né, pensando de projeto único dentro da área de trade marketing, é uma campanha de incentivo. Então, desse ano de 2018, o maior orçamento, um orçamento superior a R$2 milhões num projeto, é uma campanha de incentivo. Sendo que a gente participa, faz grandes convenções de venda, participa da APAS, tem campanhas, são 2 grandes campanhas, pensando no Clube dos Presidentes, que eu vou contar um pouco lá na frente. Então, a gente, eu quero abrir um pouco aí a dimensão dos números, mas acho que para situar o que é o tamanho e a importância do que a disciplina tem. A gente hoje na Vigor, esse ano, pelo menos uns R$5 milhões em 2 grandes campanhas e outras menores estamos investindo em incentivo, tá? Quero contar aqui um pouco entre teoria e prática, porque eu acho que talvez da teoria que o Cris falou muito bem e o que a gente lê e consegue consumir, versus o que a gente vive na prática. E depois posso me colocar aí à disposição para responder dúvidas de como é que a gente junto pode aprimorar melhor o uso da ferramenta e ser assertivo, né? Então antes assim, se eu pudesse perguntar aqui para as pessoas, quem é que pode produzir, né, reproduzir todo o conteúdo nosso hoje que a gente está falando no Twitter? Pegar aqui agora de forma espontânea e repassar isso para dividir e amplificar esse conteúdo. Agora, imagina se essa mesma pergunta fosse o voluntário ganhasse o Apple Watch. Eu acho que talvez o nível de pessoas que se interessariam já começa a mudar, né? Então, se isso fosse verdade, né, eu acho que a gente tem aqui, quando a gente vivencia essa sensação de que o incentivo funciona. E ele funciona quando a gente consegue mensurar, isso na minha opinião, esforços versus recompensa. Então a recompensa muitas vezes ela não precisa ser tangível, como o Cris mencionou, um prêmio, a gente viu nesse videocase, eu não tinha assistido, mas putz, vamos sacanear, colocar uma tatuagem no cara, quer dizer, o esforço que eu vou ter que fazer pela recompensa me engaja, porque a gente já vivenciou diversas campanhas de incentivo, e aí pegando a nossa experiência na Vigor, onde o prêmio principal era um mega prêmio. Mas o esforço talvez foi tão grande, seria tão grande, que você vê que a pessoa se distancia, não se engaja. Do outro lado, a gente tem algumas campanhas pequenininhas que eu vou até mostrar aqui, que o nível de engajamento é absurdo, né? Em troca de um esforço que a pessoa considera. Então, o desafio inicial conceitual, na minha opinião, é como é que a gente, entendendo quem é, entendendo o que se precisa, equaliza na balança esforço versus recompensa. E a gente vê diversos momentos lá, por causa de orçamento, por causa da empresa que quer um baita de um resultado daquele time de vendas, por exemplo. A gente fala, esse esforço que vocês estão pedindo, você pode levar ele para a lua, mas se é um esforço que ele não consegue ver meios por onde, ele não vai engajar. Não engajou, a gente já teve campanhas onde não foi dado o prêmio principal. Em outros anos, o grande prêmio que era, né? Ninguém atingiu. Então, para a gente, isso é frustrante. E não só para quem está fazendo uso da ferramenta, a gente que era a área que organizava, mas para todo mundo, para a companhia, para a agência que até então estava trabalhando junto com a gente, para os funcionários. Então, como é que dosa isso? E não é fácil. Mas acho que essa é uma essência, uma balança muito importante de a gente equilibrar, né?
E como é que a gente pode ampliar esse mercado de incentivo que a gente conhece aí lá fora, nos Estados Unidos, que é um mercado bilionário, e eu acho que aqui no Brasil a gente, eu não falo que engatinha porque parece que diminui muito tudo que vem sendo feito, mas eu acho que a gente tem uma oportunidade gigantesca mesmo, né, de difundir isso, de isso fazer parte aí em vários momentos de um plano completo, não só entre equipe de venda e tudo mais. Eu acho que isso tem como a gente usar muito melhor. A primeira coisa que me vem são as barreiras, né, que a gente deveria tratar, e aí aqui eu quero dividir uma opinião na posição de cliente, né, como indústria, estando lá sentado na cadeira de trade marketing, junto com a Ju, desenhando as campanhas, nossas necessidades. Né? A gente vê, e das agências todas que a gente conversou, e por tudo que a gente tenta, existe ainda alguns gaps importantes dos dois lados. E conversando com os amigos que eu tenho ainda de agência, né, tive até no último café lá com o Cris e mais uma outra turma grande, o primeiro ponto é assim, talvez a gente reconhecer quais são os nossos gaps, os nossos não conhecimentos, seja um primeiro passo. Porque você sente assim, o cliente sempre acha que tem a razão. E a agência acha que ela que sabe todo o detalhe. No final, tem um distanciamento onde talvez aprender junto seja o primeiro passo. E o que desses 4 pontos aí eu considero importante aqui para a gente construir? A segurança jurídica é um fato muito relevante para a indústria, para quem consome os produtos de incentivo. Eu tenho um caso recente, até como dividir isso com o pessoal da agência, que a gente vivenciou, foi o ano passado, em 2017, uma das empresas do grupo, a gente fazia parte do grupo JBS, são 5 grandes empresas, eram 5 grandes empresas onde a gente trocava experiência muito, muito próxima para poder melhorar, né, a compra, os serviços e as ações. Então, e recebemos lá em uma das empresas uma atuação pelo uso de cartão de dinheiro em campanha de incentivo. E a empresa foi atuada e aí a ordem do jurídico, que é um jurídico compartilhado, disse, vocês todos das empresas levantem quem tem o uso desse cartão, se vocês estão resguardados, quanto foi investido, porque a gente está com um problema aqui de uma atuação e não sabemos lidar. Né? E aí a gente foi atrás das agências que a gente faz o uso de uma premiação via o cartão e tudo mais. Eu não estou aqui querendo expor o uso do cartão como forma de um prêmio, mas a segurança jurídica, na hora que a gente precisou levar um embasamento para poder lá dar para o nosso jurídico e o jurídico conseguir se defender ou mostrar de que não tinha sido feito nada fora, né, um pagamento de um serviço que não fosse um incentivo, fosse só, né, a gente patinou. Foi super difícil conseguir cada uma das agências parceiras dessas 5 empresas, que também consomem de forma muito grande a ferramenta. E aí, inevitavelmente, nessa insegurança, qual foi a decisão do board? Parem todas as campanhas de incentivo do ano. Todas. Então, a gente que tem um grupo, tem uma quantidade de campanha relevante, mas todas as outras empresas, tivemos que parar as campanhas no meio, congelar, seja o que for, porque a insegurança jurídica fez com que a gente tivesse que tomar uma medida de precaução e interromper. Então foi um risco para todo mundo, né? A gente que fica sem, as agências que estavam nos processos tocando os projetos e as que poderiam campanhas acontecer que naquele ano não aconteceram. Então acho que aqui tem um gap onde a gente junto possa aprender e o Cris realmente contou um pouco aí que tem evoluções, né, no modelo do uso dos cartões ou qualquer tipo de premiação, como alocar isso dentro da folha do RH, para isso não ser um pagamento de salário disfarçado de campanha. Tem um item aí que eu acho que todos nós, a indústria não sabe como lidar e não conhece, e o jurídico da empresa não conhece, porque não é o core business dela, e as agências talvez não tenham a clareza de chegar e falar, eu sento do lado do seu jurídico, do seu RH, e te consigo construir como você vai dar entrada nisso, reconhecimento, recolhimento, para não criar com a Fazenda nenhum tipo de distorção, Ministério do Trabalho. Então, tem uma série de coisas que às vezes a gente vai para um conceito muito legal e não está tão preparado para esse item. E a gente viveu isso. Né? Então, por isso que acho que vale dividir como ponto de atenção. O segundo é o conhecimento técnico. E aqui é o conhecimento técnico dos dois lados, porque a indústria acha que é muito simples fazer uma campanha de incentivo, e a gente vê lá o time de vendas, né, faz isso, dá uma ideia lá, bota para o time para fazer, bota isso aí amanhã no ar e solta a campanha, e não é assim.
regulamento, inscrição, todo mundo dá o aceite. Um funcionário que é desligado no meio da campanha, ele tem direito ao que ele já acumulou ou não. Então tem uma série de regras de campanhas que as pessoas precisam dar aceite para você estar coberto e que isso pode gerar um passivo lá na frente trabalhista, que o próprio cliente, a gente, né, fala, faz logo rápido e por não conhecer. E do lado, acho que das agências que a gente viveu na prática, quando a gente fala, cara, você consegue me ajudar a formular uma meta, você consegue criar relatórios de gestão. Quando a gente entra nesse conteúdo, né, a gente vê que, na maioria dos casos que a gente vivenciou, é uma dificuldade muito grande para entender como é formulada uma meta de vendas, quais são os indicadores meio, como é que eu posso acompanhar isso, qual é a velocidade. Então, é como se fosse assim, uma área de administrativo de vendas que faz e manipula isso. Eu sugeriria ter, né, se for entrar no desenho e desenvolvimento de meta, acordar isso antes com o cliente. Ó, eu consigo te ajudar eventualmente, mas eu preciso de um recurso seu alocado nesse projeto, alguém do administrativo de vendas, alguém que faz formulação de meta, por 2 dias por semana durante a campanha, 1 dia por semana. Né? Alinha antes, pede esse recurso, ou se puder contratar, ou ter alguém que vocês possam formar, que se aprofundem dentro disso, porque a gente diversas vezes viu agências que falaram, não, a gente faz meta, manda aí. A hora que a gente manda lá um XML com a quantidade de canais que a gente tem, diversos canais, com diversos SKUs, por regionais, por níveis, o agrupamento para poder eu ler como é que eu estou na minha campanha, vendedor, coordenador, supervisor, gerente executivo, a gente, no caso da Vigor, né, vendemos iogurte, mercearia, spreads e queijos. Então, para você conseguir fazer a leitura de tudo isso e articular e montar isso, é difícil e a gente menospreza no sentido por não conhecimento. Então, acho que aqui isso é um negócio que a gente sofre e vejo que as agências conseguem pouco ajudar. Porque a gente desenha um cronograma, fala, vou criar um KV, vou dar entrada no regulamento, a gente lança, é muito legal, mas tem vezes que campanha nossa que a meta saiu quase 1 mês depois que a campanha começou. Né? Então, esse é um ponto de atenção que, pela nossa experiência, eu acho que divido como dica, como uma barreira para difundir essa ferramenta e a gente usar bastante ela muito mais. Engajamento. A gente, antigamente, e aí é um aprendizado nosso, né, e eu já vi isso de muitas agências, os 2 modelos. Não queremos prêmio, quero todo o meu dinheiro em prêmio, quero dinheiro em prêmio. Mas se não há um engajamento, como é que eu consigo mostrar que o nível de participação muda pelo nível de engajamento, não só pelo prêmio? Como é que ao longo do tempo eu engajo as pessoas para elas participarem e aí elas aderem à campanha? É muito importante. E cada tipo de equipe, cada empresa, cada situação, cada tipo de cliente é um engajamento. Então, entender isso e tentar fazer com que eles participem é um atalho para o sucesso das campanhas. A gente ajustou nossas campanhas ultimamente na parte de engajamento e a repercussão, a adesão, a vivência melhorou muito. Por exemplo, né, só pegando do time de vendas, a gente começou a ativar as esposas dos vendedores, dizendo, você tem aqui um prêmio para ganhar para estar com seu marido no Chile, para estar com seu marido numa coisa. Então, a gente pediu autorização, né, e aí começamos a ativar, a mala direta vai para a casa dele, em nome dela. Quer dizer, então você engaja ela, vivencia aquela viagem, aquela experiência antes, acaba, e eles falam, putz, agora eu tenho que bater, né? Porque não é só meu chefe cobrando, é minha esposa, é a família, quer dizer, então isso tem dado muito certo. Foi uma forma que a gente, em tentativa e erro, acertou e tem outros tipos, né? E aí, quando a gente fala de ROI, que eu acho que isso aqui também é um item super difícil, porque no final das contas, o cliente vai te perguntar, tudo bem, vou investir lá R$100 mil, quanto eu vou vender a mais? Cara, essa é a pergunta mais difícil do mundo de responder. Muito difícil. Porque quando você vai ver bem na linha, não fecha a conta. Então, construir isso antes, esse elemento de expectativa antes, ajuda a não ter uma frustração no começo do projeto, às vezes no meio do projeto, e eu vejo que muitos projetos terminam mal, porque deixa para discutir o detalhe do ROI, o alinhamento, o quanto queria, depois. E aí o cara imaginava que ia aumentar em 20% as vendas, e não é bem assim, né? Porque se só fosse isso, só se fazia a campanha de incentivo. Você não se investia em produto, não se investia em outras ferramentas de comunicação, você não precisaria dar o time, dar direto para o cliente, para o supermercado, a campanha, tira o vendedor, né? E não é assim que funciona. Então, combinar bem o ROI, o que a gente quer, e saber que você vai investir mais do que só o indicador lá quantitativo de uma meta a mais que cresça. Como é que as metas qualitativas? É importante, o time está engajado. A gente viu aí, por exemplo, nesse videocase, né, que eu de novo não tinha visto, mas assim, como o time começou a trabalhar num outro mood, né, se sentir, se pertencer.
em clima leve, descontraído, uma competição saudável por um objetivo lá que eles todos identificaram que queriam colocar a tatuagem no cara. Mas, então, tem uma meta qualitativa aí de engajamento do time, de pertencimento, de mostrar que a empresa está investindo nele. Tem outras coisas, porque vale colocar, porque aí é um investimento. Não é só assim, vendeu mais ou não vendeu. Então, acho que esses pilares aqui são 4 pilares muito profundos e que a gente está aqui à disposição, seja agora no momento de perguntas, mas mais para frente para também se colocar à disposição para ajudar com o nosso aprendizado, né, com a nossa vivência. A gente, falo por mim e conheço também, falo pela Ju, porque quanto mais rápido amadurecer o mercado, melhorar e crescer, melhor é para todo mundo. A gente como indústria vai conseguir comprar mais e melhor, as agências, os fornecedores, parceiros que estão atrelados vão conseguir vender mais. Então, conte com a gente para ser aquele até assim, pô, tô com uma dúvida, o que você acha, o que vocês viveram aí, o que vocês recomendam, porque a gente nos últimos 4 anos consome muito esse tipo de ferramenta e acreditamos muito, né, no quanto isso pode fazer a diferença. Aqui contando aqui rápido 3 cases nossos, né, que esse é um que a gente está vivendo agora, que é um dos grandes orçamentos nossos, que é uma campanha, o nosso tema foi a escolha que gera resultados, né, que foi o tema da nossa convenção, e dado do tema da convenção a gente emendou numa campanha de incentivo. A nossa convenção acontece em janeiro, e aí, como o tema era escolhas, a gente falou, bom, como é que a gente engaja eles desde o zero, porque fica sempre aquela dúvida, né? O que eu vou dar de prêmio? O que eles querem? Então, a gente fez uma dinâmica, estou aqui controlando o nosso tempo, a gente fez uma dinâmica onde as pessoas podiam, lá na convenção, escolher para onde eles queriam ir, qual seria o grande prêmio. Então, ao longo da convenção, lá pelo Keypad, as pessoas iam votando. Então, assim, ó, a nossa campanha vai ser uma grande viagem. Qual é o continente que vocês querem ir? E aí tinham lá 3 continentes, África, Europa e América. Aí depois, no dia seguinte, tinha ativações, então no dia seguinte, bom, foi escolhido o continente europeu. Dentro do continente europeu, para que país vocês querem ir? E aí os vendedores, o time todo, tinha lá as opções, Portugal, Espanha, mais um outro que eu não lembro, França. E o time foi lá, e votou na Espanha. Então, a gente no último dia, no final da convenção, revelou aonde tinha sido o destino que eles escolheram e a partir daí iniciou uma campanha onde eles foram escolhendo ao longo, depois da campanha valendo, quais restaurantes ir, que tipo de roteiro fazer, né? Então é uma campanha que a gente não terminou, termina agora no mês de agosto, é o último mês, mas a gente vem com um nível de engajamento e de resultado nos itens muito bom. E vai terminar numa viagem com o casal, ele e a esposa dele, né? E a gente ativou as esposas. Então, o livro de receitas de tapas, porque a Espanha a gente mandou para casa dele em nome da mulher, mandamos lá um vídeo de uma personal stylist que vai ajudar as mulheres nas melhores lojas para quem for para Madrid, né? Para eles demos um vale camisa do Real Madrid, mas ele só vale retirar lá. Então você tem o vale, todo mundo ganhou uma camisa do Real Madrid. Só que você só retira se você for. Então como é que você vai criando essa experiência de engajamento num destino final de uma campanha que a gente está vivenciando e a companhia toda e vem dando muito certo. Legal. Por outro lado, tem uma outra campanha aqui muito simples que a gente lá faz, como é muito dinâmico o nosso mercado de lácteos e perecíveis, não sei se quem está familiarizado, ele é muito dinâmico. Então agora, para o fechamento do mês, esse é um trabalho aí do meu time, na quinta-feira, véspera agora do fechamento, a gente tem uma reunião sábado com todo o time de vendas, todos os vendedores e tudo mais que a gente faz a cada 3 meses. Eu falei, ó, pessoal, já que nós vamos ter essa reunião, vai vir todo mundo, se a gente atingir a meta de margem, lá dei alguns desafios de ponto extra de exposição, etc., acabando a nossa reunião ao meio-dia, a gente vai fazer um churrasco lá no próprio auditório, ali na fábrica, com todo mundo, para a gente confraternizar, já que você vai estar aí. Quem topa, né? Então a gente teve, tem aqui um videozinho, eu soltei no WhatsApp, né, o texto, pessoal, fiz um desafio com todos os gerentes, já atingimos 100% do resultado da meta de margem, que é um indicador nosso lá, além de volume. Vocês topam fazer um churrasco? A pergunta foi topa. E aí isso é um vídeo aí de quinta-feira à noite até ontem. A quantidade de participação deve ter um grupo aí nisso aí de 50 a 60 vendedores. Mas a quantidade de foto, de engajamento, de participante, solta uma senha, eles mandam uma foto com senha e o nível de engajamento foi absurdo, né? Eu até falei, deixa eu mostrar, porque assim, é impressionante como esse desafio do todo
que tem vendedores de muitas áreas diferentes, que não se veem sempre, então tá num churrasco, né, onde eles se desafiaram uma equipe contra a outra e todo mundo junto, uma reunião que ele já ia ter que estar, fez aí um resultado surpreendente e o nível de engajamento a gente não tem em quase nenhuma, que o prêmio é muito grande. Isso aqui é um churrasco sábado agora, muito simples de confraternização, então não pare. Então assim, foram mais de 1.200 mensagens no nível, não, vamos, pessoal mandando foto, então aí você vai provocando, quem tem mais, quem mandou, a equipe, e o negócio pega fogo de uma hora para outra. Tailor-made, sem regulamento, feito em casa, lançado para o time. Barato eu não sei, porque a Ju que vai pagar a conta do churrasquinho. Com a outra campanha, né? Mas muito simples, né? E que o time de vendas se engaja e o resultado foi muito bom, né? Então, os dois extremos, campanhas muito sofisticadas, que são importantes, e também campanhas super simples, que também dão certo. A essência é como é que a gente aprende com isso, né? Para poder também, às vezes, oferecer uma coisa simples, que não assuste o cliente. Falar, puta, diz partida, ela tem que custar não sei quantos mil. Não, dá para fazer coisas simples, toolkits de mini campanhas como essa, eu acho que tem alguns caminhos. E aí, por último case que eu queria mostrar, um cliente que a gente tem, é uma campanha que a gente tem com os nossos clientes, que a gente chama, que aí são os donos dos supermercados. Os principais donos dos supermercados nacionais participam de um grupo chamado Clube dos Presidentes, uma campanha de incentivo e relacionamento. Muitas indústrias fazem essas campanhas de viagem para os seus clientes, mas a gente conseguiu na Vigor uma coisa bastante importante, onde os donos eles fazem questão de estar nesse grupo pelo tipo de viagem que a gente faz e o engajamento que a gente cria entre esse grupo. Então é um grupo restrito, não é todo mundo que participa, existe sim uma meta e eles têm lá alguns jantares que a gente faz, onde a gente lança o destino. Então esse ano a gente levou eles um final de semana no Hotel Fazano, no Boa Vista, fizemos uma coisa privê para eles e contamos para onde vai ser o nosso destino, né? Eu vou passar um pouco quais são os destinos que a gente viaja, mas no destino a gente tem uma preocupação enorme em não fazer nada de prateleira. Então essas pessoas, donos dos principais supermercados, aqui vocês devem conhecer a grande maioria, eles têm capacidade de viajar para qualquer lugar do mundo. Mas como é que a gente cria algo diferente e que também não é só dinheiro, né? Mas cria experiências diferentes para que eles vivem em si e falam, não, vocês da Vigor, vocês são meio maluco, mas é só lá que eu faço isso. Então, alguns exemplos, na viagem que a gente fez para a Croácia, a gente alugou diversos fusquinhas conversíveis, fizemos um passeio pelo interior da ilha, eles mesmos dirigindo os fusquinhas conversíveis. A gente agora fez também na Califórnia, a mesma coisa, descer a Route 77, não é? Que Miles, que foi descendo toda a costa da Califórnia, eles dirigindo um Camaro conversível, tendo uma experiência diferente. Então, são coisas que a gente tenta criar inusitadas. E o roteiro que a gente propôs para eles esse ano, que tem sido um sucesso, aqui é um pouco das fotos do grupo, né? Então você leva os clientes num momento diferente, é só o dono mesmo, com a esposa, tira ele do dia a dia, o nível de engajamento deles é altíssimo quando ele percebe que também vai o dono daquela outra rede, onde ele vai ter troca de experiência, né? Não tá... Normalmente é tanta viagem que eles falam, agora vai o diretor de RH, agora vai o diretor de marketing, agora vai... Não, nesse a gente conseguiu fazer com que ele essa que ele queira ir. Aqui é as esposas que a gente engaja também, então as esposas falam, não, na viagem da Vigor eu quero ir, elas que formaram um grupo muito grande, a gente pilota o grupo com as esposas, então é muito legal, acaba sendo muito forte. E esse é o destino e o vídeo final que a gente apresentou para eles. Nós estamos indo viajar agora em setembro, algo inusitado, faz com que eles cumpram aí algumas metas e outros indicadores importantes para o nosso negócio. E a gente, todo ano, cresce aí mais de 20% nesse grupo de clientes, já há 4, 5 anos.
É isso, Islândia e Amsterdã é o destino desse ano. A gente teve um nível de engajamento altíssimo, 96% dos clientes todos atingiram as metas, estão indo viajar, feliz da vida, e lá são experiências inusitadas, como eu contei, que não são de gaveta, né? Tem lugares que, só para vocês saberem um pouco da Islândia, o primeiro hotel 5 estrelas está sendo construído, fica pronto em 2019. Então você tem um problema grande para poder conseguir levar grupos, e a gente vai estar fazendo acampamento junto com um caçador de aurora boreal, que vai passar a noite inteira buscando a aurora boreal para assistir, montando, né, uma fogueira, um momento de conhaque lá, que é uma tradição deles, para tentar ficar caçando a aurora boreal e assistindo, coisas, experiências que o cara dificilmente estaria na agenda dele. Então isso de fato instiga, funciona, e é o 5º ano que a gente faz esse tipo de viagem, tem dado muito certo com todos os clientes. Então acho que foi um pouco do que é a minha opinião aí, na minha vivência, para dividir aí e tentar de alguma maneira ajudar.